Notícias aqui de São Paulo, Ana. Agora a relação é sobre o pessimismo, né, do paulistano e de quem mora por aí, né, adotou a cidade como cidade mesmo de moradia. Luciano, a insatisfação dos paulistanos é tanta que muitos garantem que se mudariam de São Paulo se pudessem. O nível de bem-estar de quem mora na maior cidade do país está sendo revelado numa pesquisa. Além da segurança, saúde e educação, o levantamento também avalia a confiança da população nas instituições administrativas e também serviços públicos. Os números são da Rede Nossa São Paulo e da FEComércio e estão sendo apresentados hoje. Quem acompanha é a repórter Gabriela Lisboa. E, Gabriela, muito bom dia para você. O que deixa o paulistano mais chateado, hein? E o que precisa ser feito para que o paulistano volte a ser feliz e morando na cidade? Olá, Ana Paula. Boa tarde. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, pelo que a pesquisa mostra, muitas coisas na cidade precisam mudar para que o paulistano se sinta satisfeito em morar aqui na capital. A gente separou alguns números para vocês verem, olha aí na tela, a gente vai começar falando de qualidade de vida. Em 2014, quando o ano passado, a pesquisa é feita desde 2008. No ano passado, o índice de qualidade de vida era de 37%. Hoje, o número de pessoas que acham que a qualidade de vida em São Paulo melhorou caiu para 23%. Outra questão da pesquisa é se as pessoas se mudariam de cidade, se tivessem essa oportunidade. No ano passado, 57% responderam que sim, que se pudessem, mudariam de cidade. Este ano, esse número subiu para 68%. Outro ponto da pesquisa é a insegurança. Em 2014, 89% dos entrevistados avaliavam São Paulo como um lugar pouco ou nada seguro para morar. E agora, em 2015, 92% dos entrevistados, o número subiu. E aí, Ana Paula, vem a pergunta que você fez, o que é que deixa o paulistano chateado, o que é que deixa o paulistano com medo? Olha, nessa ordem, violência, assalto, roubo e tráfico de drogas. A pesquisa também perguntou em quem o paulistano confia, quais são as instituições mais confiáveis. E aí a resposta também veio nessa ordem, primeiro bombeiros, depois os correios e depois a igreja. Outra questão foi a crise hídrica. A pesquisa quis saber de quem é a responsabilidade pela crise hídrica. No ano passado, 61% acreditavam que a responsabilidade é da Sabesp. Dessa vez, esse número subiu para 67%. 30% no ano passado achavam que a responsabilidade é do governo estadual. Esse ano, esse número caiu para 23%. Agora, essas são só algumas questões. A pesquisa fez uma série de perguntas sobre o que o paulistano acha da cidade. Eu estou aqui com o Maurício Broinizzi Pereira, que é o coordenador executivo da Rede Nossa São Paulo. Maurício, bom dia. Um dos pontos perguntados na pesquisa é a avaliação da gestão municipal e também da Câmara. Como essa gestão municipal se saiu? Bem, as instituições políticas em geral foram muito mal avaliadas pelos paulistanos. Nas discussões que nós fizemos de avaliação da pesquisa, a gente chegou à conclusão que o contexto histórico em que estamos vivendo, a crise política e a crise econômica, realmente contaminou de uma certa maneira a percepção do paulistano na avaliação de todas as instituições políticas. A gente considera que isso é um alerta para o sistema político brasileiro, que ele precisa se repensar e inclusive se reformar para que a política se torne novamente mais próxima do cidadão e restabeleça a confiança entre os cidadãos e as suas instituições políticas. Vocês também avaliaram a questão da saúde e da educação, e aí tem um ponto bem interessante, né? Sim, nas avaliações gerais, onde os entrevistados que usam e que não usam os serviços públicos da cidade, principalmente os de educação e saúde, as notas são relativamente baixas, em torno de 4, entre 3,5 e 4. Quando são perguntados os resultados do atendimento, da qualidade do atendimento para aqueles que são usuários do sistema público de saúde e também da educação, as notas que os usuários dão são mais altas, variam entre 6 e 7. Então, aqueles que usam avaliam muito melhor os serviços públicos na cidade do que aqueles que não os utilizam. Maurício, a gente pode dizer então que o paulistano está insatisfeito com a cidade? O que é preciso para melhorar?
Bem, São Paulo é o centro nervoso do país, é o centro econômico do país e a crise econômica efetivamente acaba influenciando o clima da cidade, né? E a crise política também tem ajudado muito. Nós acreditamos que fundamentalmente devido aos indicadores econômicos que têm piorado ao longo de todo o ano de 2015, acabou se refletindo no humor do paulistano, estabelecendo uma percepção muito mais pessimista, que acabou também contagiando a avaliação da cidade como um todo, porque as notas específicas dos serviços, dos equipamentos públicos e da qualidade de vida da cidade, não houve tantas alterações. Agora, nas perguntas mais genéricas, os paulistanos demonstraram o seu mau humor e a gente acredita que tem muito a ver com a crise econômica e a crise política do país como um todo, dos brasileiros. A gente viu aí que a maioria dos índices caiu, então, de satisfação, mas tem algum que subiu? Olha, poucos subiram, né? Algumas avaliações positivas na área de saúde e educação. A coleta seletiva na cidade melhorou um pouco também na percepção do paulistano e nos aspectos mais subjetivos das condições de vida privada, porque a pesquisa também aborda as questões subjetivas, os paulistanos avaliam de uma melhor maneira a relação com a família, a relação com a comunidade, a sexualidade, a relação com a religião. Esses aspectos os paulistanos de uma certa maneira avaliaram mais positivamente, e os aspectos objetivos que têm a ver com as condições econômicas, políticas e sociais mais negativamente. Oi, Maurício, bom dia. A gente tem uma pergunta agora lá do estúdio, Ana. Justamente, Gabriela, obrigada. Maurício, duas perguntinhas rápidas para a gente encerrar. Primeiro, há quanto tempo vocês fazem essa pesquisa e se ao longo dos anos vocês perceberam uma insatisfação, um número maior de paulistanos e pessoas que vivem aqui na cidade, insatisfeitas com a cidade? E agora, de posse dessas informações, vocês fazem exatamente o que com elas? Enviam para a Prefeitura de São Paulo, para o Governo de São Paulo? E se fazem isso, qual é o retorno que vocês têm das autoridades? A Ana quer saber há quanto tempo vocês fazem essa pesquisa, como vocês estão avaliando a evolução desses números e se vocês passam isso para a Prefeitura, como a Prefeitura recebe isso? A pesquisa, esta mesma pesquisa está na sua 7ª edição, no seu 7º ano. A gente convida os agentes públicos, o prefeito, os secretários, os vereadores e levamos os resultados a todas as instituições públicas e a pesquisa serve efetivamente para se fazer uma reflexão sobre a qualidade de vida na cidade, os serviços e equipamentos públicos e sobre também a relação das instituições políticas com a sociedade. Então, todos eles tomam conhecimento e muitos candidatos ou pré-candidatos à prefeitura esse ano foram convidados e alguns deles estão aqui assistindo o resultado da pesquisa. Maurício, muito obrigada pelas informações. Gabriela Lisboa, de São Paulo, para a Globo News. Obrigado, Gabriela. É interessante, né, um desses pontos levantados aí no aspecto privado, por exemplo, né, que teve resultado mais positivo, a relação com a religião. Só que isso realmente não acontece em todas as regiões do país, não. Essa